Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Os Meus Amigos. Hoje temos aqui um estreante na nossa rubrica, que é o Carlos Carvalho. Originalmente a minha ideia era ter só o Fábio e o Luís Briosa a falarem sobre livros ou autores ou qualquer desses campos relacionados com literatura, mas também, porque não, de vez em quando trazer alguém de novo que realmente possa ter um insight bastante apaixonado, como é o caso aqui do Carlos. E, portanto, achei que este trio ia fazer muito sentido. Olá, Carlos. Olá, Fábio. Olá, Pedro. Olá, olá. Sabes, a literatura, como diz o Walter Ugumem e como diz o Fábio, em seguimento a Walter Ugumem, a literatura aparentemente não salva ninguém, mas salva o Walter Ugumem ou salva o Fábio e por aí fora. A ti, Carlos, pelo que tu me disseste, não vou. Seria, parecer-me um passo demasiado exagerado para a Apolinário estar a dizer que o Krishnamurti te salvou, mas também acho que é justo dizer que pode não ter salvado, mas teve um impacto bastante forte na tua vida. É uma assunção correta? Não fui salvo por ninguém. Eu fui bem cuidado desde que entrei aqui neste mundo pela minha mãe e o meu pai, não é? Mas pela barriga da minha mãe ao nascer eu sempre fui bem cuidado. Nunca tive em perigo ao ponto de me salvarem, como quem salva a vida numa situação, apesar de uma vez ir-me afogando num antigo aquapark ali, ou era Onda Park ou Aquapark ali da Costa da Caparica. E apareceu lá o Krishnamurti e... Não apareceu lá um nadador Salvador, porque houve um amigo meu que me levou para uma piscina que não tinha pé, na altura não sabia nadar, tinha menos de 10 anos, dei-me mal. Aí é que eu sentia ter-me salvo, estava a engolir uns pirulitos. Mas sem dúvida que acertaste na segunda descrição, pelo facto deste autor, o Krishnamurti, ter influenciado muito a minha vida e portanto, ter sido um pequeno ponto de viragem. A partir daí a começar a entrar, digamos, numa nova era pessoal de ver o mundo e conseguir ver-me a mim mesmo também, não é? E tudo aquilo que tinha adquirido até essa altura. Portanto, essa, digamos, transformação e esse impacto teve algo positivo também, teve algo extremamente positivo em mim, na minha vida, na minha, digamos, consciência, mas também trouxe, sobretudo, uma nova experiência. E eu tive que, digamos que, como é que eu hei de colocar isto em palavras? Era como se eu tivesse, portanto, tomado algo que durante uns tempos me deixou assim meio zonzo, e depois gradualmente eu voltei à macro-realidade com noções diferentes, ok? Então eu andei ali numa micro-realidade em que nem sempre eu conseguia transportar diretamente para as pessoas com quem me relacionava. O Fábio, uns anos mais tarde, foi uma dessas pessoas em que eu partilhei um bocadinho dessa experiência e ele demonstrou uma abertura em querer ler e aprender um bocadinho sobre o autor. Mas essa minha fase foi uma fase boa, mas também foi uma fase má. Boa no sentido em que eu libertei-me de uma série de coisas que estava amarrada, nomeadamente as minhas experiências e as minhas crenças relacionadas com noções de vida e coisas que me acompanharam desde criança, que já também se andavam a desfazer gradualmente, mas chegaram a esse ponto de viragem com o Krishnamurti. E depois foi o facto de haver muitas realidades aqui que nós aprofundamos interiormente, mas que exteriormente utilizamos todas as ferramentas que o Krishnamurti criticava e que nos alertava. Uma delas é o pensamento, ou seja, nós podemos tentar nos aperceber do condicionamento do nosso pensamento, mas nós não podemos viver dentro de uma sala onde não operamos sem pensamentos. Tudo aquilo que fazemos e o facto de estarmos nesta conversa é uma resposta à memória. Tenho que utilizar pensamentos, tenho que utilizar o meu condicionamento, a minha memória, algumas emoções, sentimentos, entendimentos, etc. E, portanto, até cair nessa macro-realidade e não ficar tão aéreo com determinadas coisas foi também uma experiência do negativo para o positivo. E eu hoje aqui estou e guardo com muito carinho, portanto, essa fase
e é um autor de referência para mim. Ok, então eu gostei dessa descrição na medida em que parece que tomaste uma pequena dose, como tu próprio disseste, de Krishnamurti, e depois isso bateu forte e foi batendo ao longo dos tempos. Para ti, Fábio, como é que dirias que te impactou este autor? Em que medida? Não sei se também apanhaste uma moca de Cristo. Olha, a moca do Carlos, pelo menos inicialmente, parece-me ter sido mais forte. Porque teve, pelo que eu percebi aqui agora também, não conhecia, já conheço o Carlos há alguns anos e temos tido conversas muito interessantes ao longo do tempo. Eu considero o Carlos um amigo, apesar de nem sempre estarmos assim tanto tempo juntos como gostaríamos, por motivos da vida de cada um. A verdade é que sempre tirámos muito proveito das conversas que tivemos os dois, e é verdade que foi o Carlos que me falou do Jiddu Krishnamurti pela primeira vez, num contexto não me parece ser o contexto mais óbvio para uma conversa dessa profundidade, que foi o ginásio. Portanto, foi assim que nós nos conhecemos. Ser engraçado, né? Na medida em que... Sim, não é... Na medida em que, como já falamos, às vezes há aquele preconceito que a pessoa do ginásio não lê muito, e vocês aparentemente são dois exemplos de que não é bem assim. Mas sim, desculpa. Exatamente. Não, na boa. Portanto, nós encontrávamos diariamente por lá, não é? Portanto, quando os nossos horários de treino coincidiam, e pronto, e demos por nós a falar de algumas coisas, e cativou-me muito e captou-me a atenção e o interesse, as referências que o Carlos ia fazendo ao longo da conversa ao Krishnamurti, e isso levou eventualmente a que eu visse alguns vídeos sobre isso e lesse alguma coisinha, antes de entrar propriamente na obra de Krishnamurti, que não é uma obra. O Krishnamurti não é um escritor. Muitos dos seus livros foram conversões, traduções da oralidade para livros, nomeadamente conversas com alunos. Alunos não, porque ele não se considerava propriamente um professor, lá está. Nós aqui, depois de usar os conceitos, acaba por criar alguma confusão. Mas aqui depende de quem é que é o dono do conceito, não é? Se os alunos o considerarem professor, será que ele passa a ser professor? Pois, exato. Não diria professor, mas mestre, guia espiritual. Isso aconteceu sempre, apesar de ele dizer o oposto. E por aquilo que me pareceu pela história do Carlos, o impacto de Krishnamurti, no caso do Carlos, foi um impacto mais pessoal, mais imediato, mais ligado às suas vivências, porque o Carlos vinha de um contexto religioso, ele próprio parte desse movimento religioso, e o Krishnamurti teve ligado, pelo que eu percebi, a esse acordar, ou esse ver realmente que as coisas não eram como estavam a ser vendidas, e portanto parece-me ter tido esse papel muito direto e muito pessoal. No meu caso, foi um inestimável aliado na percepção que eu fui tendo de que a realidade não era como sempre me a pintaram e como parecia ser. Portanto, a primeira indagação espiritual, a primeira indagação também intelectual daquilo que me era vendido, fez-me ouvir com atenção e criar uma grande curiosidade depois, e depois um grande carinho por me perceber que realmente Krishnamurti parecia falar a todos nós, quase. Não de um ponto de vista dogmático ou fechado, mas exatamente por ser o oposto. E depois, quando conheci um bocadinho a história do Krishnamurti, sabendo que ele foi criado para ser uma espécie de salvador espiritual do mundo, pela sociedade teosófica, que agarrou nele, viu nele um prodígio. Teosófica, sociedade teosófica, que basicamente é uma sociedade que estuda todas as religiões, que sabe um bocadinho sobre todas as religiões, e depois um bocadinho, muito, e depois a partir daí estabelece o seu próprio código, a sua própria conduta. E portanto, durante anos, o Krishnamurti foi preparado para isso, a nível intelectual, a nível espiritual, portanto foi guiado para isso, e foi uma pessoa que, no entretanto dessa educação, fruto de uma experiência traumática que ele teve, que foi a perda de um irmão que era muito próximo, ele apercebe-se de que afinal a realidade era outra coisa e que ninguém poderia ser o caminho para a verdade do outro. E mas no momento... era filho, como é que ele tinha sido escolhido? Ele era indiano. Olha, ele era indiano e, pelo que eu sei, o pai dele foi trabalhar para a Sociedade Teosófica a um determinado momento, e isso terá facilitado a possibilidade.
Se bem que também se diz uma história que ele foi encontrado na praia, portanto, uma das mais eminentes figuras da Sociedade Teosófica encontrou-o na praia e depois de conversar um bocadinho com ele ou assim, terá percebido que ele poderia ser realmente, ou era já naquele momento, mas tinha que ser preparado, a pessoa pelo qual estavam à procura. Portanto, o primeiro contacto deu-se assim e depois, fruto dessa crença que existiu nesse menino prodígio, houve toda uma educação e toda uma preparação. Portanto, e ao longo desse tempo morre o irmão, que lhe era muito querido, e ele, quando vai assumir esse papel, portanto, quando preparam tudo num palanque diante de muitas pessoas, é suposto ele assumir esse papel e realmente comprovar ou tornar mais óbvio aquilo que tinha vindo a ser dito pela Sociedade Teosófica. Ele sobe e diz coisas, aliás, é um discurso muito conhecido, e diz coisas totalmente distintas daquelas que as pessoas estavam à espera, como, por exemplo, afirmo que a verdade é uma terra sem caminho. O homem não pode atingi-la por intermédio de nenhuma organização, nenhum credo. Tem de encontrá-la através do espelho do relacionamento, através da compreensão dos conteúdos da sua própria mente, através da observação. Basicamente ele diz: eu não posso ser o vosso salvador porque só vocês mesmos podem encontrar esse caminho, e quando encontrar esse caminho percebem que nem havia um caminho, que a salvação poderia ser imediata, de certa forma. Isto não é a salvação do ponto de vista que nós conhecemos a palavra, muito religiosa, muito dogmática, mas algo mais lato. Sim. E isso, pronto, chegou, ou foi um propulsor, é a minha namorada, está meio doentinha. Diz que ela parece uma velha a espirrar. Parece uma velha a espirrar, disse o Pedro. E isso levou a que eu me interessasse muito pela sua literatura, também por causa da sua história. Achei isso muito interessante. Eu depois quero referir outras coisas, mas pronto, passava agora a bola ao Carlos e já mais uma vez também aqui semi-publicamente agradecer por me teres dado a conhecer esse autor, que realmente me enriqueceu muito enquanto pessoa e enquanto leitor. Em relação à história pessoal do Krishnamurti, não sei se teve alguns pontos interessantes a acrescentar, Carlos, mas também, se não for demasiado privado para ti, também naturalmente fiquei curioso em relação àquela transição filosófica que há de ter havido entre alguém como tu, que aparentemente tinha uma educação mais religiosa, não sei se evangélica ou católica ou assim. Já estás a fazer confusão. Já estás a fazer confusão, mas tranquilo. Vamos chegar lá. Entre quê? Bem, antes de mais, eu queria só acrescentar alguns pontos ao que o Fábio disse, porque o Fábio referiu uma parte do discurso mais, portanto, que mais caracteriza o nascimento do Krishnamurti, como mais ficou conhecido mundialmente quando ele começou a dar palestras pelo mundo durante mais de 60 anos. Não é? Então, há algumas características que sempre acompanharam o Krishnamurti e eu li quase todos os livros do Krishnamurti e os primeiros que comecei a adquirir foi online, ok? Através de downloads que eram muito mais fácil de fazer do que hoje em dia, e só depois é que comecei a adquirir alguma literatura. A maior parte dos livros que eu comecei a adquirir estavam todos em inglês, então isso foi bom para mim porque eu na altura estava a trabalhar com o turismo e então estar a ler palavras que eram não tão complexas, mas palavras que eram comuns, e ler sobre a forma de palestra, filosofia, era algo que eu lia bem e ajudava a treinar o meu inglês, não é? Então, só depois comecei a ver alguns livros que estavam traduzidos em português brasileiro e não vi grande diferença. A grande diferença também notei quando comecei a ler mesmo português traduzido aqui em Portugal, porque havia palavras em que no Brasil eram traduzidas de acordo com o que estava escrito em americano e aqui em português eles metiam outras palavras que muitas das vezes na profundidade da mensagem que o Krishnamurti queria transmitir poderiam confundir um bocado. Ok? Então a tradução em português, em geral, traduzia aquilo que o Krishnamurti queria dizer, mas às vezes numa pequena sentença podia confundir porque usava termos diferentes para tentar chegar ao mesmo ponto. E eu já não estava habituado a isso, eu estava habituado à leitura em inglês
e estava habituado a traduções que representassem esse americano diretamente para o português. E isso não há, a não ser através do brasileiro, por causa da cultura latino-americana. Então, relativamente ao Krishnamurti e à influência e ao ter nascido por meio, portanto, das alegações da Sociedade Teosófica, que era assim, portanto, uma tentativa de organizar, não todas, porque isso era impossível, mas as melhores religiões, as que eles consideravam as mais influentes religiões do mundo, e isto envolvia, portanto, as mais conhecidas e envolvia também aquelas que nas últimas décadas tinham, portanto, influenciado um bocadinho o mundo com o ocultismo, ok? Então, supostamente uma dessas histórias que fala sobre o encontro de Krishnamurti na praia, um desses organizadores, portanto, e representantes da Sociedade Teosófica era o Charles, não sei das quantas, já não lembro do segundo nome, mas ele disse que encontrou o Krishnamurti numa praia. Obviamente ele fez uma abordagem física com ele, mas ele fantasiou aquilo dizendo que, como alegava ser médium, que viu uma aura mais pura numa criança, um vazio que nunca tinha visto e achava que tinha encontrado o terceiro Messias que eles haviam prometido. Esse terceiro Messias já vem desde a doutrina da Madame Blavatsky, que era a doutrina secreta. Portanto, as bases da Sociedade Teosófica tinham a ver com a Madame Blavatsky. E depois, através dos manuscritos dela, é que eles começaram a tentar apanhar um bocadinho, ou seja, uma das coisas que ela supostamente afirmava era que todos os caminhos vão dar ao mesmo. E isso revelou-se nunca ser verdade na história da humanidade, porque tu só consegues levar todos os caminhos ao mesmo se fores muito superficial. Quando tu começas a ser específico, todas as pessoas sabem que para haver 3.000 religiões diferentes do mundo significa que ao longo da história da humanidade foi impossível conciliar tantas divergências e diferenças que essas próprias religiões ou doutrinas tinham. E, portanto, nesse seio de fusão de união para o melhor, sai o Krishnamurti a dizer: nope, eu não sou essa personagem, eu não sou o vosso líder, eu não sou o vosso mestre, e vocês estão entregues a vocês mesmos e boa sorte com isso. E então, isso é fantástico, não é? Isso no fundo é fantástico. Tu ficas assim, então, mas eu andei a pagar. É fantástico se pensarmos a coragem que ele teve que ter, não é? Claro. Coragem do nosso ponto de vista, porque se calhar do ponto de vista dele já não era uma questão de coragem, era uma questão de ser a única coisa que ele podia fazer, não é? Isto é muito, e aliás, isto vai muito ao coração dos seus escritos, que é o conflito, não é? E de onde é que o conflito resulta, não é? E no caso mais específico dos ensinamentos, lá está, eu digo aqui ensinamentos, e não sei se é uma palavra com a qual o Krishnamurti concordaria, mas das palavras do Krishnamurti é a divisão entre sujeito e objeto, não é? Que está na base de todo o conflito, e o Carlos vai concordando comigo, porque pronto, é mesmo esse o cerne da questão, e como ele tenta abordar em vários temas, basicamente todos os temas, desde os macrotemas políticos ou económicos, até os microtemas que nós enfrentamos na nossa vida diária, de que forma é que esse conflito surge, de que forma é que nós o interpretamos, sequer sentarmos conscientes disso, e depois de que forma é que podemos cessar esse conflito para aí sim, na unidade, quebrar o sujeito-objeto para no fundo haver só a experiência, não é? Em que já não é quem experiencia ou que é experienciado, mas há apenas a questão da experiência. E portanto, estas palavras de Krishnamurti vão muito ao encontro de grandes tradições de meditação. E uma que está muito na moda, e eu não digo isto de uma maneira pejorativa, até porque é o tipo de meditação que eu pratico, que é a meditação mindfulness, no caso da app com o Sam Harris, e eu ouço o Sam Harris dizer coisas que eu já sabia na teoria, digamos assim, por tê-las ouvido já do Jiddu Krishnamurti. Portanto, nunca as coloquei em prática. Exatamente, nunca as coloquei em prática, no sentido em que não iniciei uma prática que era a meditação, que o próprio Krishnamurti dizia que era uma forma muito importante para chegarmos a alguns pontos, e agora realmente que comecei, tantos anos depois da primeira leitura de Krishnamurti, parece que consigo perceber melhor, ou consigo sentir melhor algumas das coisas que foram faladas. E, portanto, é uma ponte que se faz, e por isso retomei Krishnamurti há pouco tempo. Li um livro que nunca tinha lido e vou retomar aqui a leitura de outro. Qual é o que estavas a ler?
Olha, o que eu estava a ler, eu emprestei, não me lembro qual era, porque era dividido em muitos capítulos e ele falava. Olha, não sei se era meditações, se o que era. Vou voltar a ler este, que é o Aprender a Viver, que é uma conversa que ele tem com alunos da sua escola, porque depois, entretanto, surgiram algumas escolas que tentaram replicar a forma de ensinamento aparentemente Na usada por Índia, na Krishnamurti. América ou foi em E Brooklyn Park? foi em Brooklyn, Ele tem três. perto, Em Brooklyn, sim, ok. Ele perto de deixou Londres, três sim. fundações. Ele deixou três Exatamente, exatamente. fundações, deixou em Sim, Brooklyn sim, sim. Park, deixou no Ojai, na Califórnia, onde inclusive escreveu o primeiro e o segundo livro, o segundo já por influência do Aldous Huxley, porque foi esse o verdadeiro livro que deu o boom do Krishnamurti, foi o segundo livro dele, que foi o The First and Last Freedom, que foi escrito, eu até voltei a registar aqui em 1954, porque eu já não me lembrava qual tinha sido a data, e o primeiro livro que ele tinha escrito pela primeira vez foi em 1953 e era The Education and the Significance of Life. Esse primeiro livro ele projetou logo, portanto, diz? Modesto, um termo modesto, significado. Exato. Mas sem dúvida que, pronto, entre aqueles, o primeiro livro que eu li foi logo o First and Last Freedom, ok? E eu li esse livro em inglês e depois li em português. Só que o livro em português estava mal traduzido. O livro em português estava traduzido como O Sentido da Liberdade. Pronto. E o livro em inglês era A Primeira e a Última Liberdade. Olha, Mas esse é também o sentido da liberdade, sim, já li esse também. exato. Eu acabei por dar 3 livros que eu tinha do Krishnamurti em português, eu dei a amigos meus, porque eu fiquei tão dentro de Krishnamurti que eu já nem tinha necessidade achei eu que já nem tinha necessidade de ter os livros dele. E depois tinha o acesso ao repositório oficial, que é um dos sites que ainda existe dele, que é o repositório oficial que agora neste momento está como legacy.jkrishnamurti.org/pt, ok? Porque dá para dá para ver em língua portuguesa e tudo mais, e o pessoal tem ali acesso a alguns PDFs e sobretudo às palestras deles que compuseram a maior parte dos livros que lançaram sobre ele, porque ele pessoalmente só escreveu 2 livros e ele não era muito escritor. E quando o Aldous Huxley em Ohio realmente lhe influenciou a escrever, ele não era muito de escrever e depois chegava ao pé de, olha, o que é que tu achas disto? E o Huxley chegava ao pé dele, epá, isso está bom, está muito bom, continua, está bonito, está fantástico. E então quando ele lançou o First and Last Freedom, o Aldous Huxley faz o prefácio, e como ele é um grande influente naquela época, digamos que ele estava no auge, as pessoas meteram os olhos no Krishnamurti e foi esse livro que influenciou, portanto, um dos físicos que era o pupilo do Einstein, que foi o David Bohm, que quando estava a tentar fazer um livro sobre a ordem implicada em 1980, acabou por aceder às palestras e, portanto, ao livro do Krishnamurti e percebeu de que aquilo que ele estava a querer explicar relativamente à física quântica estava descrita nos princípios do Krishnamurti relativamente ao observador e o observado. Ou seja, entre aquilo que era... Portanto, basicamente, há vários aspectos e formas de a gente pôr em perspectiva aqui sobre o que ele queria dizer com isto, mas essencialmente o que ele criticava era a famosa introspeção, que era muito, portanto, muito fomentada pelo, digamos, um pensamento tradicional e até pelos psicólogos, não é? Que era tu fazeres uma introspeção a ti mesmo sobre a forma como tu pensas, os teus acontecimentos da vida, o que é que te levou a comportar de certa forma e tudo mais. E ele frisava sempre que enquanto houvesse essa interferência do tempo e do pensamento, tu nunca ias ganhar consciência de ti mesmo, porque a pessoa que observava no passado eras tu mesmo. Tu só conseguias mudar quando ganhaste consciência de ti mesmo no presente. E não fazeres uma divisão temporal entre aquilo que tu achavas que era antes e eras agora, com conclusões do mesmo pensamento e do mesmo cérebro condicionado da pessoa que és hoje. Então ele queria... Para fazer aqui um ponto de situação para solidificar novos conceitos. A pessoa que olha para trás está a analisar uma pessoa diferente do que aquela que é. Porque eu agora sou uma pessoa e estar a analisar-me a mim mesmo baseado no passado, estou a criar uma divisão entre eu e o meu outro eu que já não sou eu. É tipo isso. Eu acabei por confundir algo que não é assim tão complicado. Isso e outro aspecto, que é quem é que observa? Claro. Sim, posso dizer eu. E tu vais dizer quem és tu, por aí fora. E tu és a pessoa que estás condicionada. Ou seja, enquanto tu olhares para ti mesmo sobre o mesmo condicionamento que acarretas, tu nunca vais conseguir ver-te exatamente como tu és.
Isto é um dos... Portanto, isto também está nos... Não foi... É assim, atenção, o Krishnamurti houve características que ao longo da vida do Krishnamurti, inclusive os testemunhos, eu já vou aqui citar um livro que eu não sei se o Fábio conhece, mas foi o último livro que eu adquiri do Krishnamurti e foi aqui que eu finalizei as leituras sobre ele, ok? Aliás, que eu aqui comecei a ver o Krishnamurti como mais humano, porque deu para ver, através dos testemunhos por fora, a pequenas coisas, como por exemplo, ele era um fã do Clint Eastwood, adorava ver filmes do Clint Eastwood. Quem é que vai saber isso quando só via as palestras ou os livros dele? Ninguém vai perceber essas coisas. Olha, na verdade, olha, estive a ler agora e por acaso estive a informar-me um bocadinho, e tenho aqui o nome do livro, porque eu tinha tido, já sabia que ele tinha tido uma vida sexual e agora percebi que teve uma amante durante 25 anos e o livro é escrito pela filha da amante, o livro chama-se In Lives in the Shadow with Chidu Krishnamurti, pela Bloomberg, London, de 91, e a autora é Radha Rajagopal Sloss, que foi filha, que era filha da senhora, e que cresceu também nesse ambiente. Aparentemente o pai dela, fazia parte, portanto, do grupo de Krishnamurti, portanto, com uma crença muito arraigada. O pai ou o marido da mãe? O pai da senhora, o marido da amante. O pai da escritora. Ok. O pai da escritora era também um grande crente, digamos assim, em Krishnamurti, portanto, pertenciam à mesma, ou tinham pertencido à mesma corrente budista. Eu essa parte da entrevista não percebi muito bem, mas havia algum conhecimento. E pronto, e o Krishnamurti imiscuiu-se nessa relação e teve pelos vistos deve ter sido um grande amor durante 25 anos, embora fosse sempre escondido, porque não era que ele tivesse defendido publicamente a castidade ou a ausência de sexo como sendo um caminho para a virtude. Mas a verdade é que para a imagem dele e da imagem que foi sendo difundida, a imagem de pureza, de frugalidade, de viver uma vida simples, poderia ser posta em causa com a sua humanidade, digamos assim. E aparentemente, eu agora fiquei muito curioso, tenho que comprar este livro, porque ela diz que aparentemente ele depois precisava de dinheiro, porque a verdade é essa, porque precisava de pessoas que financiassem o facto de ele andar à volta do mundo a dar palestras, e inclusive chegou a levantar algumas barreiras legais ao marido da amante. Portanto, agora não sei se será por razões pessoais, se eram mesmo razões burocráticas, legais. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que tinha quesílias e conflitos como o mais comum dos mortais, não é? Portanto, sim, isso realmente é muito importante humanizá-lo, como é importante humanizar toda a gente, não é? Claro. Não tirando força às suas palavras e à herança que nos deixou, mas apenas contextualizando. Foi uma pessoa que as fez, não é? Portanto, acredito que fosse uma pessoa com um nível de introspeção e de conhecimento interior enormes, e isso vê-se pela sua obra, mas que não evitou as quesílias e as coisas mais comezinhas, não é? Da experiência humana, não é? Que é ter uma paixão, que é ter problemas legais, contendas para com outras pessoas, e isso foi muito importante também para situarmos Krishnamurti, não é? Para não correr o risco de colocá-lo num pedestal, não é? Que é o que muitas vezes tendemos a fazer com alguém de quem gostamos, não é? E isso acarreta sempre um grande perigo, que é o perigo de baixarmos o sentido crítico, não é? Sim, eu acho que a idolatria tem... Até estou essa parte foi muito importante agora que falaste, Fábio, ok? Porque isso torna-nos mais consciente também sobre, às vezes, como a influência ou o aparecimento de um autor ou de alguém na nossa vida. Portanto, é nós conseguirmos também ver isso anos mais tarde, com uma outra experiência, com outro acumular de situações, porque é do género. Eu tenho a certeza que eu não te falei dele como um Deus, falei-te como uma pessoa, sim. Mas tenho com certeza um enquadramento diferente, ok? Mais consciente, e digamos, essa tendência que nós temos de colocar, não é, o autor e aquela influência lá, portanto, humanizá-lo é extremamente importante, porque
se nós não sabemos essas, ou se temos pouco acesso a essas coisas, é porque isso é de facto menos importante, porque senão andávamos aqui a fazer fofocas e o gossip que ele tanto criticava, não é? Ou seja, não é isso que ia ajudar, portanto, neste caso, a tentar perceber qual é que era a mensagem dele, tendo em conta que ele não deixou discípulos. Aliás, inclusive, ele fez declarações para as fundações nunca terem autoridade sobre ele, nem sobre os ensinamentos dele, ok? O que significa que ele sempre quis manter a autenticidade daquilo que dizia e nunca estar sujeito a falsas interpretações, ok? E pronto, isto são coisas que são perfeitamente naturais, portanto, e características que o acompanharam, porque ele era uma pessoa natural, era autêntico e ele tinha facilidade em falar com qualquer pessoa, tivesse ela o maior cargo político ou fosse a pessoa mais comum do seu bairro, ele conseguia falar com uma certa naturalidade e, portanto, também não é de estranhar teres referido que ele tenha tido alguns problemas, porque da mesma maneira que ele também nunca disse que era santo, mas também nunca fez questão em dizer que tivesse ou não tivesse uma namorada, simplesmente era a vida pessoal dele e ele não tratava da vida pessoal dele nas palestras deles e, portanto, o máximo que nós podemos ter referência às vezes dessas relações ou dessa relação será possivelmente visto pela maior parte das pessoas até como uma relação de amizade, visto que ninguém andou ali com uma câmara a tirar diretos ou coisas do género, não é? Claro. Então, relativamente a outra questão que tu salientaste, que foi o de precisar de financiamento, esse foi o risco que ele correu quando ele dissolveu a Sociedade Teosófica com aquele discurso. Portanto, ele acabou, quando ele foi encontrado, ele era muito pobre, não é? Basicamente não teria futuro nenhum com acesso à educação nenhuma. E quando ele foi recolhido pela Sociedade Teosófica, que era financiado pelos seus membros, ele teve uma vida de luxo, não é? Ele teve uma vida de luxo, ele sempre foi protegido, mas nem por isso deixou de ser quem ele era. Okay? E então, mesmo quando, antes dele fazer esse discurso ou de morrer o irmão dele, a discórdia dele com a Sociedade Teosófica já era algo crescente, só que ele era uma pessoa demasiado afetiva, demasiado amorosa. Ele sempre fazia o que os outros pediam para estar bem com os outros, para agradar os outros no sentido de estar bem, para ajudar, não é? Então ele nunca se negava a fazer aquilo que os outros tinham até proposto para ele. Até, como tu frisaste bem, morrer o irmão e chegar a um ponto onde lhe meterem entre a espada e a parede, que era fazer o discurso final para o público, ele dissolveu as coisas ali, obviamente que ficou sem o financiamento. Mas ele nunca se preocupou muito com isso, até porque um dos segredos dele, que ele foi puxado, se não me engano, numa das conversas em Brooklyn Park, em que ele sempre, pronto, normalmente essas palestras, se vocês forem assistir aos vídeos, vocês veem que quase nunca houve interferências negativas, mas houve algumas vezes algumas vozes que se levantaram. Vozes de pessoas que foram assistir, mas que tinham crenças em Deus e que não gostavam da maneira como ele, portanto, simplesmente não dava nenhum apreço por essa situação. Ele falava com uma digamos, ele morria para esse assunto, não era um assunto que ele desenvolvesse. Ele levava sempre as pessoas para o mesmo chão, onde todas pisavam o mesmo chão, chamado chão da humanidade, não é? Então, quando havia lá alguém que queria ouvir o Krishnamurti falar bem do Deus dele, ele simplesmente não o fazia, porque não tinha razões de fazer e não era essa a razão pelo que ele estava aí. Então essas pessoas às vezes indignavam-se um bocado e faziam algumas perguntas no sentido de tentar picá-lo ou tentar ver se ele dizia alguma coisa que elas desejavam ouvir. Mas houve uma vez um que foi engraçado no vídeo. Eu já não sei qual é que é o vídeo, porque eu lembro-me de passar horas a ver isto, ok? E de perceber, inclusive, de onde é que foram extraídas e feitos tantos livros com extração das palestras que ele deu. Mas houve um que estava a puxar muito, qual é que era o seu segredo, qual é que é o seu segredo, e ele está bem, então eu hoje vou-vos dizer qual é que é o meu segredo. Então o público ficou assim, de género, e hoje vai ser o segredo de Krishnamurti. Então, o segredo dele é dizer, o meu segredo é, eu não me importo com o que acontece. E pronto, basicamente foi isso. I don't mind what happens, ou I don't care what happens. E isto é mais uma situação, é mais uma evidência, é mais uma prova que está em acordo com essas situações. Ou seja, ele teve situações onde ele se viu em dificuldades para arranjar fundos, para arranjar dinheiro. Mas a filosofia dele, ou pelo menos a visão dele e o intuito dele era, eu vou fazer aquilo que eu entendo que é certo e o dinheiro há de vir. Então ele nunca se preocupou
sobre o que é que havia de viver. Ele tomou esse risco e ele fez. Se teve que trabalhar, trabalhou. Se teve que ter ajuda de alguém quando não podia dar nada em troca, teve. Mas ele sempre fez aquilo que achava que era certo e achava que o dinheiro iria aparecer por isso. Nas últimas fases da vida dele, a forma que ele conseguiu portanto, criar algum fundo para isso era através das palestras que ele ia dando nas viagens, em que no final eram logo gravadas e logo vendidas. E, ou seja, ao serem vendidas às pessoas que tiveram presentes ou outras que não tiveram presentes, ele conseguia arrecadar algum dinheiro, mas por trás disso eu penso que ele sempre teve apoios, mas que já não eram da sociedade teosófica. Mas tinha uma vida de luxo, adorava acordar de manhã, tomar o seu pequeno almoço e ouvir música clássica, ok? E houve uma vez que uma grande amiga dele, que foi a Mary Lutens, que escreveu aqui este livro, ok? Que é vou tentar pôr aqui, ok? Que é um testemunho, foi um dos primeiros testemunhos após a morte dele, em que ele foi indelicado com ela e ele não se apercebeu. Ele não se apercebeu na altura que foi indelicado com ela. Eu já não sei qual é que é a situação, porque eu não estive aqui a rever isso. Eu simplesmente fui a casa buscar o livro de propósito, porque, como sabia que me ia reunir com vocês, eu pensei que este seria algo diferente de tudo aquilo que eu tinha lido, não é? Porque este livro humaniza-o um pouco, não é? E eu sei que ele depois chegou ao pé dela, basicamente numa conversa, e disse, do género, chamou-lhe pelo nome e disse assim: eu fui indelicado contigo e eu não me apercebi e quero pedir desculpa. E ela aceitou o pedido de desculpa de Krishnamurti. Mas atenção, eu estou a falar de uma situação super leve. Pois, estás a dizer que isso humaniza quando na verdade acaba a conclusão até quase que desumaniza, porque algumas pessoas pedir desculpa é um poder de super-homem, quase. Portanto, exato, opa, isto é a mesma coisa que eu estou aqui com. Exatamente, é a mesma coisa que eu estou aqui com o Fábio, e o Fábio diz: Carlos, olha lá aqui esta cena, e diga assim: pá, Fábio, agora não me chateias. E vira as costas e vou embora. Eu acho que foi, segundo tenho na minha cabeça, deve ter sido qualquer coisa que o irritou numa altura em que ele não estava coisa, e depois foi pedir desculpa à amiga e ficou muito triste com ele mesmo por por ter tido aquela atitude e pronto, e ter que refletir sobre essa situação e pedir-lhe desculpa. Mas, vocês falaram aí, tocaram em Deus, portanto, leva-me a crer que ele não tinha nenhuma afiliação particularmente em relação a nenhuma religião. Mas ele acreditava numa... ele tinha uma grande influência sobre o budismo e sobre o Buda. O budismo não é uma religião na medida em que não postula a existência de uma deidade. Portanto, sim. Ele não acreditava num ser consciente... Não. De maneira nenhuma. Os ensinamentos dele são autênticos, mas há alguma familiaridade, obviamente, com alguns ensinamentos budistas. Sim, claro. Mas aliás, ele é considerado, a par do Aldous Huxley, como já falaste, dos dois principais porta-vozes, digamos assim, da narrativa oriental para o Ocidente, não é? Esta narrativa filo-religiosa, né? Filosófica e religiosa. Dois dos grandes embaixadores foi o Aldous Huxley e o Krishnamurti, cada um à sua maneira. E o maior embaixador, inclusive, chegou a elogiar, desculpa interromper-te, o grande embaixador portanto, do budismo no Ocidente, que foi o Alan Watts. Ele chegou a ter conversações onde elogiou francamente... Desculpa, eu disse Aldous Huxley, queria dizer Alan Watts. Ok. Watts, claro. Sim, desculpa. Ok. Depois, eu também, como não conheço totalmente o Aldous Huxley, eu sei, tenho ideia da referência que ele é e tudo mais, mas sim, o Alan Watts foi um dos que reconheceu, portanto, a importância da obra e da presença de Krishnamurti, portanto, e na verdade, a obra do Krishnamurti é de uma simplicidade, não é? Que acho que era isso que cativava muitas pessoas, né? Fazia com que as pessoas conseguissem perceber a mensagem. E eu acho que uma coisa muito interessante, até porque já estivemos a falar aqui há algum tempo daquilo que gostamos de Krishnamurti e também das razões pelas quais agora percebemos que ele era só um humano, não é? Na medida em que não era mais do que qualquer outra pessoa, tinha as suas particularidades. Acho que seria interessante agora também falarmos um bocadinho daquilo que gostámos menos, ou que achamos mais, seja lugar comum, seja aquilo que for, mais kitsch, como diriam os judeus, não é? O que é mais cotidiano, mais corriqueiro, e até inclusive alguma parte mais falaciosa,
E aqui eu vou retomar aquilo que tínhamos falado uma vez os três. Não estás a perguntar, imagino que tenhas alguém mesmo. Não, tenho uma que o Carlos vai concordar, porque já falámos disto da outra vez, quando estávamos juntos no Facebook. Aqui faz conta que nunca falaram nada. Sim, o que eu quero dizer com isto é, mesmo que já tenham falado, falem outra vez. Exato, por isso é que eu vou introduzir essa parte, que é aquela questão de, e por exemplo, ele diz muitas vezes que o mundo nunca esteve tão mal como está agora, as coisas nunca estiveram tão mal, e esta aqui perde-me um bocadinho, né? Porque ele diz isso, ou no que é que as coisas não tiveram tão mal. Portanto, ele parte de algo que realmente é populismo filosófico. Sim, exatamente, o teu termo, que é um excelente termo, não é mais do que um ponto de partida para ele, portanto, um ponto de partida anedótico, né? Na medida em que, no máximo, esse ponto de partida foi criado através da sua experiência pessoal, e parte desse ponto de partida muitas vezes para explicar o seu ponto ou para fazer com que as pessoas entendam qualquer coisa. Mas como parte de um ponto de partida, se não falso, no mínimo não verdadeiro ou totalmente verdadeiro, eu sinto que acaba por corromper um bocadinho a mensagem. Sinto agora, porque lá está, de início, como tive logo uma admiração muito grande, os meus níveis de criticismo estavam mais baixos. Estava mais disposto a... Tiveste tipo uma fase de lua de mel e depois foste apercebendo... Pronto, é isso. Sim. Esse é o ponto que eu acho que mais recorrentemente ele faz e que da minha perspectiva, pronto, acaba por sujar, não é sujar, manchar um bocadinho a mensagem. E gostava de saber qual é a tua opinião, Carlos, e se concordas comigo, mas tens algum outro ponto em que achas realmente que possa ser alvo de críticas neste aspecto? Eu concordo, vou colocá-lo noutras palavras. O Krishnamurti, ao longo da sua vida, foi uma pessoa de uma profunda serenidade e de uma ausência total de egoísmo. Isto é testemunhado por todos aqueles que o acompanhavam e que muitas das vezes, estando tão perto, nem eles conseguiam o entender profundamente. Mas, pelo menos diziam que, olha, pelo menos já me entendo melhor a mim mesmo e é por causa disto que vou atrás deste gajo. Mas pronto. Porque eles é que iam atrás. O Krishnamurti não dizia para ir atrás dele. Não é? Então, reparem, no meio da profunda serenidade que ele tinha como pessoa, quando ele dava uma palestra, e vocês podem sentir um bocadinho isso, e se calhar tu sentiste isso, Fábio, ao ver uma palestra mesmo em vídeo, ou ao ler alguma parte, ou alguma frase, ou algum texto de um livro dele com profunda atenção, ele com serenidade, ele colocava-te num ponto pragmático. Tu ou compreendias aquilo que ele estava a dizer ou não compreendias. Era tão simples quanto isto. E eu acredito, não sei se é correto dizer isto que eu vou dizer, até tenho o Pedro aqui presente, né? E o Pedro é o gajo que às vezes eu ponho uma palavra e ele, epá, mas é bom isso, eu gosto disso. Mas é o seguinte, eu gosto do sentido pragmático na vida, eu tenho uma forma pragmática também de viver, até às vezes dentro de casa, tranquilo, não é? Mas eu estou dentro das artes marciais e a história das artes marciais demonstra também que a evolução foi sempre pragmática, pelo menos os momentos mais marcantes. E tu, como orador, como educador, como alguém que está a tentar trazer ou transportar uma mensagem importante para alguém, como uma missão de vida, como uma profissão ou como um momento muito importante para ti, para a tua esposa ou para a tua família, se queres que as pessoas te levem a sério, tu também tens de ser pragmático. E se tu não o fizeres, tu dás mal. E Krishnamurti não dava mal nas suas palestras. Ele tinha que arranjar uma maneira de fazer as pessoas sentir as coisas. E ou tu vias, e sentias, e vias aquilo que ele estava a dizer por ti mesmo, ou tu não vias. Então, obviamente, havia pequenos acontecimentos que poderiam acontecer, não, por exemplo, à imagem da situação que estamos a passar agora, por exemplo, do Covid, mas poderia haver algum tipo de acidente, drama ou guerra, como, por exemplo, houve da guerra. Vou dar já aqui um exemplo. Na década de 40, quando estava a haver a Guerra Mundial, o Krishnamurti fez uma polémica declaração, que fez inclusive com que alguns ouvintes abandonassem logo o auditório.
Não sei se estás ciente, Fábio, dessa. Não conheço essa. Ok. Então imagina assim, em plena Guerra Mundial, ok? E que se calhar era uma situação que podia apelar mais à sensibilidade e noção de sofrimento humano, muito mais do que o Covid, porque nós poderíamos ver, mesmo a preto e branco, imagens de bombas e sítios a destruírem, e corpos pelo ar e coisas destas, ok? Violência direta para um acontecimento trágico. E o Krishnamurti, numa palestra, diz assim: os acontecimentos externos não é aquilo que vos deve estar a preocupar. O que vos deve estar a preocupar é a vossa guerra interna, dentro de vós mesmos. E as pessoas vazaram. Okay? As pessoas foram-se embora. E foram algumas, não foram todas. Mas ele nunca se desviou da mensagem que tinha que transmitir, mesmo quando estiveram sob a guerra. Okay? Então isto é ser pragmático. É ser perfeitamente pragmático com serenidade. E se houver alguém que diga... Pragmático na medida em que aquele... Atenção, eu acho que não saía, mas também ficava um bocado chocado com aquela afirmação no sítio. Mas pragmático na medida em que aquela pessoa, aquele ser individual que está lá a ver aquilo, não pode fazer nada acerca da guerra, mas pode fazer algo acerca da sua guerra interna, suponho que seja por aí. Yep. E também porque, ponto número 1, esta foi uma mensagem que ele foi dizendo ao longo de 60 anos. E ponto número 2, a questão de se o exterior é um reflexo do interior, a guerra externa é um reflexo da guerra interna. Portanto, o que ele queria dizer também, e agora eu sei disso porque conheço a sua mensagem, era de que se quiserem resolver a guerra externa, têm que resolver a guerra interna. Porque em primeiro lugar, obviamente. Em primeiro lugar, exatamente. Mas claro que dizer isso nesse contexto, lá está. É chocante. Não se desviou, é chocante, mas ele não se desviou da sua mensagem. E isso é verdade. Pronto, é isso. Porque o que ele também estava a exigir às pessoas era um bocadinho mais de compromisso para perceberem a totalidade do que ele estava a dizer. Lá está, é que importa muito o contexto, importa muito conhecermos a mensagem. O mensageiro eventualmente pode ajudar. Isto é uma das grandes discussões da comunicação, se o mensageiro tem influência na mensagem ou não. E, portanto, nesse ponto de vista, sim, claro. Mas também percebo como coisa. Desculpa. Diz. Olha, ele no século XXI seria cancelado com facilidade, parece. Sim, provavelmente. É possível. Há algumas coisas... Diz. Eu queria dizer fazer aqui uma observação, porque pegando naquilo que o Fábio estava a dizer, é uma das coisas que também o distingue sobre outros mensageiros que ocupavam uma imagem, ou até uma maior imagem como ele, até ele ser consistente ao longo de 60 anos de palestras e ter sido sempre o mesmo, literalmente o mesmo. Mas, por exemplo, na altura em que estava a ocorrer a guerra, uma pessoa que era muito mais influente naquela década e nas outras seguintes, pelo menos, era... Não, o Osho apareceu muito mais tarde. O Osho é moderno, pá. O Osho até ter 100 Rolls Royce na garagem, o gajo não era desse tempo, pá. Mas lembras-te dessa, não te lembras? Sim. Não te lembras dessa? Quando tu me emprestaste o livro do Osho, eu disse assim, sabias que ele tem 100 Rolls Royce numa garagem? Ou 98 Rolls Royce numa garagem? Eu disse, não sabia. Ele, a cuidado que ele tem, Mas pronto, foi uma à parte. Era o Gandhi. E uma vez, inclusive, perguntaram ao Krishnamurti o que é que ele achava sobre o Gandhi. E se o Gandhi não era uma pessoa que ele admirava. E o Krishnamurti disse... eu tenho um grande respeito pelo Gandhi, mas o Gandhi é movido por motivos políticos e eu não. Mais uma vez aqui, ele mantém a integridade total dos seus ensinamentos e a missão que determinou publicamente e que interiormente já tinha terminado para ele mesmo quando ele dissolveu a Sociedade Teosófica. A missão dele era libertar o homem. Ele nunca se desviou disso. Nunca. Em nenhum acontecimento. Daria uma conversa mais longa, porque eu acho que quase tudo que nós fazemos é político. Mas sim, de uma maneira mais literal, é verdade que o Gandhi tinha... O objetivo era puramente político, era a libertação da Índia. Pessoal, muito obrigado. Isto aqui dava para mais tempo, mas... Olha, Pedro, eu tenho aqui um livro que é... Força. Sim, eu tenho aqui um livro que é A Vida,
E são... Eu tinha esse livro. Pronto. E isto é o quê? Basicamente é um pequeno texto por cada dia do ano. E, portanto, o que eu ia fazer era ler o o texto dia 2 de março. Então lê aí. Eu tinha esse livro, eu dei esse livro a um treinador meu que foi o Sérgio Mestre da Elite. Eu tive um bom momento de amizade com ele quando ele era meu professor e eu ia treinar lá em Lolé, na Elite Defesa Pessoal. E eu emprestei-lhe esse livro, mas eu nunca quis esse livro de volta. E quando ele acabou de ler, eu nunca o pedi, eu quis que ele ficasse com ele. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. É como tu estás a dizer, há outros livros que foram escritos para outros autores ou recordar a obra de outros autores e foram feitos nesse mesmo sentido. Por exemplo, um amigo meu que me apontou um livro que espalha, portanto, o legado do estoicismo, não é? Portanto, a filosofia do estoicismo está escrita na mesma maneira, como 1 de janeiro, 2 de janeiro, até ao dia 31 de dezembro, não é? E eu acho muito interessante terem feito isso com Krishnamurti. Também, é um livro muito bonito. É um livro muito bonito. Take it away, take it home. Então pronto. O título é Nunca questionamos o problema da dependência. Por que somos dependentes? Dependemos psicologicamente e interiormente de uma crença, de um sistema, de uma filosofia. Pedimos a outros um modelo de conduta. Procuramos guias que nos ensinem um modo de vida que nos proporcione alguma esperança, alguma felicidade. Portanto, estamos sempre à procura de algum tipo de dependência, de segurança. Não é verdade? Será que a mente poderá alguma vez libertar-se deste sentido de dependência? Isto não significa que a mente deva alcançar a independência. Isso é apenas a reação à dependência. Nós estamos a falar de independência, da libertação relativamente a um determinado estado. Se pudermos investigar sem a reação da procura da libertação relativamente a um estado particular de dependência, então poderemos ir muito mais fundo na nossa investigação. Aceitamos a necessidade de dependência. Dizemos que é inevitável. Nunca questionamos realmente este assunto a fundo, a razão de cada um de nós procurar algum tipo de dependência. Não é verdade que, lá bem no fundo, nós exigimos, de facto, segurança, permanência? Estando nós imersos num estado de confusão, queremos que alguém nos salve dessa mesma confusão. Assim, estamos sempre preocupados com a forma de escaparmos ou de evitarmos o estado no qual nos encontramos. No processo de evitarmos esse estado, torna-se inevitável que criemos algum tipo de dependência, a qual se transforma numa autoridade para nós. Se dependermos de outro para termos a nossa segurança, para o nosso bem-estar interior, surgem dessa maneira, dessa mesma dependência, inúmeros problemas. E então tentamos resolver esses problemas, os problemas do apego. Mas nunca questionamos, nunca investigamos profundamente o problema da dependência em si próprio. Talvez, se nós conseguirmos investigar esta questão de um modo verdadeiramente inteligente, com uma total atenção, então talvez possamos descobrir que a dependência não é de todo o que está em causa, que ela é somente uma forma de fugirmos de um facto mais profundo. Março, dia 2. Obrigado. Opa, há tantas... É difícil saber qual é a filosofia de vida mais correta. Já viram? Há tantas... Obrigado, Fábio. Seria interessante... Da mesma maneira como essa teosófica. Sociedade teosófica. Eu percebo a ideia e a tentativa de realmente pegar nos maiores ensinamentos do mundo e tentar metê-los todos no mesmo sítio. Mas é difícil. Pessoal, muito obrigado e até à próxima. Foi um prazer. Obrigado. Fica bem, Pedro. Obrigado pela oportunidade. Fábio, grande abraço. Tchau, Carlos. E vemos em breve, ok? Que isto já está para desconfinar. Ora bem. Grande abraço. Está quase.